Quando falamos em judeus, todo mundo pensa logo no grupo étnico-religioso que surgiu no Oriente Médio. Mas a gente sabe que os judeus não ocupavam apenas essa região. Porém, você sabia que existem judeus do continente africano? Ou melhor, você já ouviu falar na Operação Moisés, realizada para salvar a vida de judeus africanos? Essa história é um pouco complexa, então vamos com calma que eu conto os detalhes dessa missão para vocês. O meu nome é Júlio Barbosa e você seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aconteceu. Os relatos históricos nos contam que o povo judeu tem origem no patriarca Abraão, que é considerado figura-chave tanto na religião judaica, cristã e islâmica. Já a origem dos judeus africanos não é muito clara, mas sabe-se que se mistura com algumas outras histórias. A família real da Etiópia, por exemplo, que foi deposta em 1974, dizia ser descendente da rainha de Sabá e do rei Salomão de Israel, o que poderia explicar os judeus do continente africano. Também é possível que eles tenham fugido para a Etiópia durante a Guerra Civil em Israel, ou que tenham se exilado após a destruição do templo judaico em Jerusalém. Como eu disse, a origem do povo é um pouco vaga, mas estima-se que muitos nobres africanos começaram a se converter ao judaísmo no século IV. Mas antes disso, já existiu um povo chamado Beta Israel, que já viviam na Etiópia, onde mantiveram a sua fé e a sua identidade. Esse povo falava hebraico e respeitava o Sabá, o dia de descanso dos judeus, em que eles lembram das histórias bíblicas e descrevem a criação do céu e da terra e o êxodo do Egito. No começo dos anos 70, os principais rabinos de Israel finalmente reconheceram que os Beta Israel fazem parte das chamadas 10 tribos perdidas, que desapareceram da história após uma invasão do reino de Israel no século 8 a.C. Enquanto eram fiéis à sua religião, esse povo lidava com a fome, a seca e, é claro, a guerra entre as tribos da Etiópia. Porém, em 1985, as coisas por lá começaram a ficar tensas. A instabilidade política do país e a fome que assolava os etíopes obrigou esses judeus a começarem a se exilar em outros países. Eles começaram a ir para o Sudão, onde passaram a ser chamados de falachas, termo pejorativo que significa exilado ou estranho. De começo, a emigração era um pouco mais tímida, mas conforme as tensões iam aumentando e a instabilidade política sendo estabelecida no país, especialmente com a Grande Fome de 1984 e 1985, esse povo foi obrigado a apelar para o exílio, indo para campos de refugiados no Sudão. Mas anos antes dos judeus etíopes migrarem, um homem chamado Fered Aklon, que fazia parte dos Beta Israel, começou a planejar o resgate do seu povo. Em 1977, ele foi para o Sudão e foi procurado pelas autoridades sudanesas, acusado de colaborar com rebeldes e de traição, por incentivar judeus a emigrar para Israel. E de fato, ele tinha enviado diversas cartas de ajuda humanitária pedindo apoio para chegar até o país. Um desses pedidos de ajuda chegou até o Mossad, o serviço secreto de Israel. Na época, o então primeiro-ministro israelense Menachem Begin, que era um refugiado da Europa ocupada por nazistas, achava que Israel deveria ser um porto seguro para os judeus, independentemente de onde eles viessem. O Mossad, então, começou a agir. Um agente da Mossad foi então enviado para o Sudão para encontrar Fered, que fez contato com a sua comunidade na Etiópia, dizendo que um dos caminhos para conseguirem chegar a Jerusalém seria pelo Sudão, o que influenciou em muita gente migrando para o país. Com isso, cerca de 14 mil beta-israelenses realizaram a arriscada viagem a pé de 800 quilômetros. Longe? Com certeza, mas não para aqueles que sonhavam em chegar até Israel em segurança. Mas havia outro problema: como eles levariam tantas pessoas para Israel? O melhor caminho seria pelo Mar Vermelho, e ao analisar a situação, os agentes da Mossad encontraram um balneário abandonado em Arus, cerca de 70 quilômetros ao norte da cidade de Porto Sudão. O local havia sido administrado por uma empresa italiana, mas tinha sido fechado há muito tempo. Foi então que um grande plano começou a ser aplicado no local. Construíram ali um lindo resort, com um centro de mergulho, uma estrutura incrível para receber turistas. Como diziam os panfletos, era a melhor diversão no deserto do Sudão.
Atraídos por essa visão do paraíso, turistas da Europa e de outros locais começaram a frequentar o Arus Village, como foi chamado. A empresa turística internacional do Sudão também ficou animada com o negócio, até porque aqueceria a economia local. Mas ninguém sabia que aquele empreendimento, que supostamente era de empresários europeus, na verdade era apenas de fachada para levar judeus para Israel. E por mais de 4 anos, o local foi administrado por agentes da Mossad, exceto os funcionários que eram nativos. Durante o dia, os agentes ficavam por conta dos hóspedes, mas durante a noite, grupos de judeus etíopes saíam às escondidas com destino a Jerusalém. Inicialmente, o contrabando de judeus, como alguns se referem, eram feitos pela água, mas depois perceberam que esse tipo de fuga gerava muita exposição. Os agentes então encontraram um local de pouso adequado no deserto para que os refugiados fossem secretamente transportados em aviões. E foi aí que começou a tão famosa Operação Moisés. A Força Aérea Israelense encontrou um local de pouso usado na Segunda Guerra Mundial e em maio de 1982 começaram a levar os judeus para Israel. Até 1984 foram cerca de 177 voos clandestinos para salvar a vida dos judeus. No final deste ano, quando a crise de fome foi declarada no Sudão, a Mossad redobrou seus esforços, com o apoio dos Estados Unidos e do presidente do Sudão, que aceitou uma fortuna para permitir que os refugiados judeus voassem diretamente para a Europa. Sob condição de total sigilo, mais e mais judeus foram levados a Israel. Em cerca de 28 voos, mais de 6.000 judeus etíopes foram transportados para Bruxelas e depois para Israel. Em 1991, durante uma brutal guerra civil na Etiópia, uma outra operação, chamada Operação Salomão, levou mais de 14.000 judeus para Jerusalém. 35 aviões militares e civis fizeram 41 voos. Um dos aviões, que normalmente poderia carregar apenas 500 passageiros, transportou de uma só vez 1.087 pessoas. Eram esforços para salvar vidas e, felizmente, deu certo. O engraçado é que grande parte dos judeus africanos nunca tinha tido contato com civilizações aos moldes ocidentais, até porque eles eram membros de tribos e nunca tinham, por exemplo, usado sapatos, sentados em cadeiras ou algo do tipo. A adaptação não foi fácil, mas atualmente cerca de 90% dos etíopes judeus vivem em Israel. Para vocês terem uma ideia, a comunidade possui mais de 135.000 pessoas e 50.000 delas nasceram em Israel. Lamentavelmente, muitos desses judeus sofrem racismo e são excluídos do processo de integração, o que faz com que 1/3 das famílias vivam abaixo da linha da pobreza. Na década de 90, por exemplo, o sangue doado por eles foi descartado pelo Banco de Sangue Nacional de Israel, pois, segundo as autoridades, eles tinham medo de uma possível transmissão de HIV. Quanto ao resort de fachada, a Mossad continuou administrando o negócio. Apesar da pausa das operações, os agentes ainda tinham que atender ao fluxo de visitantes. Mas quando as notícias das missões de resgate vieram à tona, o chefe da Mossad deu as ordens para esvaziar o resort. Do dia para a noite, todos foram embora. Os turistas acordaram sozinhos em um resort no meio do deserto e nem os nativos que trabalhavam lá entenderam o que tinha acontecido. E essa foi a história de como o Serviço Secreto de Israel resgatou milhares de judeus etíopes, segundo o canal Aconteceu. Nós pesquisamos bastante para fazer esse vídeo, porém, se você quiser saber mais, com certeza deverá encontrar livros e artigos sobre o assunto. Por falar nisso, o filme Missão no Mar Vermelho da Netflix foi inspirado exatamente nessa história. Então fica aí a dica para quem quer se aprofundar no assunto. No mais, um grande abraço e a gente se vê no próximo Aconteceu. Tchau!